Parece que ele está rejeitando o YouTube aqui, eu não sei qual a razão. Inclusive o pessoal aqui não está conseguindo entrar no YouTube. Eu acho que... Não sei, viu? Eu acho que o YouTube não vai transmitir. Isso é ruim. Mas fazer o quê? Vamos no Facebook mesmo. Facebook nós já estamos, então. Vamos lá. Amém. Boa noite. Paz do Senhor, pastor Heriberto. Paz do Senhor, estou sentindo aqui porque nós estávamos previstos para o YouTube, mas infelizmente não sei a razão. Ele simplesmente deu um grosop aqui. Mas paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu sei que todo meu. A sua agenda é uma agenda bastante agilizada, mas graças a Deus que o senhor conseguiu equacionar aí para que pudéssemos estar nesta noite trazendo uma palavra, né? Eu anunciei para os irmãos que poderiam estar com a gente, que já estão chegando, que nós estaríamos com o pastor Heriberto. O pastor Heriberto já morou aqui em Porto Velho, então é conhecido de muitas pessoas, muita gente conhece. Meus filhos são rondonienses, né? Olha aí, ó. Os seus filhos são rondonienses. Então, assim, eu falei, olha, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Primeiro porque ele teve uma disposição e teve uma abertura na agenda justamente num sábado para que pudéssemos estar conversando, batendo um papo, e ele tem uma palavra, vai trazer para a gente aí. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí do trabalho missionário que o pastor Heriberto faz nos Estados Unidos, antes da gente entrar no tema. Na verdade, irmão Gilberto, eu vim para os Estados Unidos em 1998, quando ainda estava em Rondônia. Eu fui enviado pelo pastor Joel Holder, todo o ministério da nossa igreja aí em Porto Velho. Fiquei praticamente 2 anos nos Estados Unidos, mas tive que retornar porque naquela época nós não conseguimos a documentação aqui. Nós tínhamos uma visão, já uma chamada de Deus para cá, mas ainda não havíamos entendido o trâmite legal das coisas, né, de como seria para vivermos aqui, para aqui estarmos e estabelecer a obra, né, o trabalho para o qual nós fomos chamados. Tivemos dificuldades com a questão da documentação, e quando nós percebemos que não era possível, naquela época, nos legalizar, dado várias coisas que necessitavam, aí falamos ao pastor Joel Holder que preferíamos voltar ao Brasil do que ficar aqui nos Estados Unidos de forma ilegal. E voltamos no ano 2000. E aí o pastor Joel nos colocou como... nos recebeu de volta, é evidente, e nos colocou como supervisor do setor de número 5, Liberdade 2, Liberdade 1, São João Bosco. Não sei se ainda é o mesmo setor, né? Se são as mesmas congregações. Eu fiquei 1 ano no setor de número 5. Depois fui chamado para compor a diretoria da Fundad. Fui o diretor financeiro administrativo da Fundad, sendo o pastor Orlando, naquela época, o presidente. Também ficamos, eu acho que, quase 2 anos na Fundad, se não me engano. Eu não estou bem lembrado, mas o certo é que em 2002, nós recebemos o convite do pastor Antônio Dionísio da Silva para nos transferir para Campo Grande, onde iríamos também desenvolver um trabalho na área de terceiro setor, social, né? Já que nós estávamos na Fundad, estávamos trabalhando naquela época lá, e ponderamos, né? E no final aceitamos o convite. Na verdade, quando chegamos em Campo Grande, o pastor Orlando nem foi para a área social. Quem fui eu que assumi a presidência
da Abademes, Associação Beneficente das Assembleias de Deus de Mato Grosso do Sul. E ficamos lá 2 anos na presidência da Abademes e, ao mesmo tempo, como co-pastor do pastor Dionísio em Campo Grande, no Templo Central. Depois de 2 anos que estávamos em Campo Grande, numa oração, um dia nós estávamos orando ao Senhor, eu, o pastor Dionísio, aliás, só estava eu e o pastor Dionísio. Nós tínhamos marcado uma oração com o pessoal da igreja, e nesse dia eu não sei o que aconteceu, não sei se choveu, ou não estou lembrado. Mas o certo é que ninguém foi para a oração. Só estava eu e o pastor Dionísio. E o pastor Dionísio, o que é que a gente faz? Vamos orar, pastor. E nós dobramos os joelhos e oramos. Estava eu e o pastor Antônio Dionísio. E depois da oração, quando terminou a oração, o pastor Dionísio falou para mim: Auriberto, enquanto nós orávamos, Deus falou no meu coração, algo muito forte aqui. E aí eu perguntei: o que foi, pastor? O trabalho que você começou nos Estados Unidos não acabou, não foi concluído. E você precisa voltar para lá. Deus vai te levar para lá. Eu me assustei um pouco porque eu estava muito bem em Campo Grande, né? Aliás, em Campo Grande eu assumi a presidência da associação da igreja, assumi a direção do setor de educação cristã de toda a igreja de Campo Grande e também assumi a co-pastoria, não ser co-pastor da igreja. Então eu estava bem numa atividade tremenda da igreja, envolvido em todas as áreas da igreja, participando de tudo. E já estavam também com um projeto de implantar em Campo Grande uma cruzada, tal como a Cruzada da Mensagem da Cruz. Não sei se vocês não sabem, enquanto eu estive aí em Porto Velho, eu fiz parte da Cruzada da Mensagem da Cruz, juntamente com o pastor Davi, o Jonatas, que era presbítero naquela época, né? Presbítero Jonatas, e outros irmãos amados, pastor Nunes, que também já está em Campo... Aliás, agora ele está em Nova Andradina, eu acho. É o pastor de Nova Andradina. Mas na época ele estava em Porto Velho. Então, nós já tínhamos essa experiência de cruzada e estávamos com um projeto também de implantar essa cruzada em Campo Grande, quando o pastor Dionísio nos fala desta forma que sentiu de Deus que nós deveríamos retornar aos Estados Unidos. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar em prol disso, para que pudéssemos retornar. Entrei em contato com o pastor, com quem nós havíamos trabalhado antes, né, quando viemos a primeira vez, em 98, ficamos até o ano 2000, e falamos com ele, e ele prontamente nos atendeu, ele abriu o coração, e disse: Auriberto, o que precisar de mim, conte comigo, né? E assim foi, ele abriu todas as portas, enviou-me uma carta específica para que eu pudesse ir ao consulado americano para a obtenção do visto, e o pastor Dionísio também me deu uma carta especificando que a igreja estaria me ajudando, né, durante esse período, e com esse documento nós fomos ao consulado americano em São Paulo, e foi algo de Deus, né? Pegamos uma consuleza lá que olhou para mim e perguntou: o senhor é pastor? Eu digo: sou pastor. Se o senhor é pastor, então me cite os 10 mandamentos. Meu Deus. Eu olhei para ela e digo: citar os 10 mandamentos? Sim, senhor. Aí eu digo: tudo bem. Comecei a citar os 10 mandamentos, um por um. Ela olhou para mim: o senhor é pastor mesmo. Está aprovado seu visto. Quando Deus está no negócio, então, totalmente assim, diferente. Uma coisa bem que eu nunca tinha experimentado antes, né? E aí, no ano de 2005, nós viemos aqui para os Estados Unidos
e estamos até hoje, né? Sendo que em 2009 houve uma interrupção, o pastor Dionísio nos convidou para assumir uma igreja nossa, do nosso ministério, lá em Portugal, na cidade de Odivelas, que está na região de Lisboa. Na verdade, Odivelas faz parte da grande Lisboa, né? Eles dividem lá em concelhos, então o concelho de Odivelas e a cidade de Odivelas. Eu assumi aquela igreja, estava passando por uma grande dificuldade, um grande problema na igreja, mas Deus nos deu graça e ficamos pastoreando a igreja de Odivelas por 1 ano e 1 mês. E depois retornamos aos Estados Unidos em 2010 e estamos aqui nesta batalha. Assumimos a nossa igreja Assembleia de Deus Missões, na cidade de Newark, estado de New Jersey, e estamos até hoje pastoreando esta igreja, com a graça de Deus, e pretendemos continuar até onde Deus nos permitir. Maravilha, hein? É um histórico aí fenomenal, e a gente pode perceber que há todo um toque de Deus em todos os procedimentos, né? Quer dizer, aonde o senhor foi passando, Deus foi direcionando, falou, você vai passar por aqui primeiro, depois você vai passar por aqui, vai entrar aqui para a direita, para a esquerda, depois, então, deu 2010. Bom, agora você vai definitivamente para o local em que eu tenho determinado. E parece que foi ontem, né? Mas já se passaram 10 anos, quer dizer, é um negócio... Assim, a gente olha... Na verdade, eu considero, tipo assim, desde 2005, né? Porque Sim, esse intervalo, né? para Portugal foi apenas 1 ano, então foi como... E a minha família também não foi, a minha esposa e meus filhos ficaram aqui, exceto o meu filho mais novo, Natanael, que ficou comigo 6 meses em Portugal, mas quando a gente percebeu que o nosso trabalho na Igreja de Portugal foi muito curto, foi mais um trabalho de estruturação, ou seja, de transição, porque a igreja estava passando por um momento, uma fase muito difícil mesmo, tanto espiritual até como financeiramente também, mas Deus nos deu uma graça muito grande, ficamos ali com os irmãos 1 ano, mas quando saímos, deixamos a igreja toda arrumadinha, ainda tinha algum problema lá, mas bem amenizado, nem se compara com o que nós pegamos quando chegamos lá. E hoje a igreja está lá, continua a igreja forte, bonita, lá em Portugal. Hoje está sob a liderança de um amigo nosso, pastor Kennedy Teles, que está fazendo um trabalho excelente. E o trabalho que Deus tinha na minha vida, no meu ministério, era aqui mesmo nos Estados Unidos, né? Tanto é que aqui estamos, e pela graça de Deus, posso dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu gostaria, assim, claro, pode ser um resumo. Nós estamos enfrentando uma pandemia, é um negócio mundial. Eu gostaria que o senhor, se puder, sintetizar, como é que está essa situação nos Estados Unidos hoje, exatamente no dia 15/8/2020. E eu achei mais interessante que o nosso horário é compatível. Nós estamos aí às 21h34 e quero informar também aos nossos seguidores que nós estamos com dificuldade no YouTube, tá, gente? Somente estamos transmitindo pelo Facebook. Então, siga-nos o nosso bate-papo e a mensagem através do Facebook. Bem, praticamente, você sabe que Nova York, onde nós estamos, eu moro em Nova York, apesar da nossa igreja ser em New Jersey, mas é do lado, é como se fosse aí em Porto Velho. Qual é a cidade mais próxima, aquela que fica ali? Candeias, Candeias 20 quilômetros. Então, como se fosse Porto Velho de Candeias. Então, eu moro, digamos, em Porto Velho, Nova York, e a nossa igreja fica em Candeias, ou seja, 30 quilômetros daqui. Né? Perfeito, é só atravessar um rio, e aí a gente está no estado de Nova Jersey, onde está a nossa igreja. Aqui foi o epicentro, né? Ou seja, Nova York
foi o estado, a cidade melhor, também de Nova York, mais atingida pela pandemia. Chegou num auge absurdo aqui, tremendo. Hoje está sendo mais lá para o sul, né? Mas sofremos muito aqui. Houve um lockdown total, praticamente, para tentar evitar que a contaminação se espalhasse, e os hospitais superlotados, mas houve muitos hospitais de campanha. O presidente mandou um navio aqui para a cidade de Nova York, que funcionou como hospital, e o governador também tomou medidas drásticas, o prefeito da cidade, enfim. E com isso conseguiu conter um pouco a contaminação. E agora, exatamente hoje, como você falou, como é que está? Está praticamente tudo aberto, está tudo funcionando já, tudo voltou ao normal. Normal em tese, né? Porque todo mundo tem que sair nas ruas usando máscara e manter o distanciamento social de 2 metros, né? Que eles falam pés, são 6 pés, que dá mais ou menos quase 2 metros, 1,5 metro para 2 metros. E nas lojas, para você entra na fila, tem que ficar na porta nos supermercados. Se não tiver muita aglomeração dentro, eles permitem, senão você tem que esperar as pessoas lá dentro comprarem, saírem para você entrar. Os restaurantes, a cidade de Nova York, a prefeitura, autorizou eles botarem mesas fora do restaurante, nas calçadas, e pegar parte da rua também. Então eles fizeram um cercado na frente do restaurante, pegando um pedaço da rua e colocaram mesas e cadeiras e estão atendendo as pessoas assim. Por exemplo, na rua que eu moro aqui, que é no bairro de Queens, uma rua principal, chama-se Steinway Street, ou seja, a rua Steinway, tem muito restaurante. Então, se eu sair agora na rua, vai estar lotado de gente. Eu até fiz um filminho outro dia para mostrar o tanto de gente na rua. Todo mundo nos bares, restaurantes, nas ruas, né? Porque não é proibido fazer aglomeração em ambientes fechados. Mas na rua, mantendo o distanciamento, não tem problema. Então, tomaram conta da rua onde nós moramos. E assim está toda a cidade de Nova York. E nos Estados Unidos a gente vê também que já está declinando um pouco, né? A curva já não está tendo tanto problema. Nós estamos vivendo esse momento agora, graças a Deus, em Rondônia também. Já estamos aí há alguns dias sem nenhuma morte, diminuição dos casos, quer dizer, acho que já estamos, chegamos no pico e já estamos bem para baixo da metade. Eu creio que setembro e outubro a gente já está numa situação bem melhor. Óbvio que a gente imagina que o vírus não está desaparecido, ele é invisível e está por aí. Todavia, a gente imagina que com essa correria, né, de vacina, quem vai fazer essa vacina primeiro? Nós, no Brasil, o presidente ele está colocando uma fé muito forte em Oxford, né, nessa vacina, e aí a gente está numa expectativa, mas ainda também estamos vivendo esse momento. E o senhor estava falando um negócio aí sobre a rua, né? Eu estou vendo que aqui em Rondônia começou também. Já que não pode ir dentro, o que eles estão fazendo? Eles estão utilizando as calçadas e colocando as mesas e dando um jeito, porque são 180 dias praticamente parado. Então as empresas já não estavam resistindo mais. Muitas, mas muitas não aguentaram e quebraram. É uma loucura, né? Mas às 21h39, eu gostaria de orar para que o Senhor trouxesse para a gente aí, para todos os nossos seguidores, uma palavra de Deus, e que, na verdade, o canal, eu estava levando ele para um outro caminho, né, fazendo coisas na iniciativa privada, e aí eu estou vendo que Deus está me direcionando que tem que falar de Jesus. Tem que falar das maravilhas de Deus. E esse tema que o senhor denominou, que é andando de modo digno a agradar a Deus. Então é um tema assim
propício, porque nesse momento a gente vê que a situação não é fácil e muita gente ainda está brincando com Deus, está brincando com a situação. Mas eu vou orar a Deus. Amém. E coloco à disposição do Senhor o tempo que for necessário para uma ministração, para a gente ouvir uma palavra da parte de Deus. Quero já antecipadamente agradecer pelo esclarecimento, pelo nosso bate-papo anterior aí, justamente falando da sua temporada, saída de Porto Velho e tal, tudo isso aí, muito importante. Muitas pessoas que não sabiam agora, e aqueles que não estão assistindo agora, que vão assistir depois, terão muito o que falar. O pastor Heriberto, olha, já faz 10 anos, não, faz mais de 10 anos. 10 anos é só na segunda fase, mas ele saiu daqui em 2005. Então, quer dizer, são 15... Eu saí em 2002, na verdade, aliás, são 18 anos. Ah, verdade, foi para Campo Grande primeiro, né? Uhum. Então, já, tipo aí, é uma temporada bem considerável. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, porque tivemos a oportunidade, Pai, e também a agenda que o Senhor tem aberto para nós. Pai, o pastor Heriberto está na missão, está nos Estados Unidos, em Nova York, e ele tem feito um trabalho excepcional, um trabalho grandioso ali naquele local. Meu Deus, aprove o Senhor permitir que hoje, dentro da sua agenda, pudéssemos estar falando aqui para o estado de Rondônia, para o Brasil e para o mundo, mas principalmente para as pessoas aqui do estado de Rondônia, da onde ele saiu na sua última temporada. Meu Deus, agora que ele vai trazer uma porção da tua palavra, abençoa de maneira especial. Guarda o coração dele, abençoa a sua família de maneira especial. Abençoa todos aqueles que vão ouvir, aqueles que estão ouvindo agora e os que ouvirão depois. A nós que vamos estar acompanhando, Pai, esteja conosco, abençoa de maneira especial, que possamos entender a palavra e que esse alimento venha nos fortalecer nesta noite. É o que te peço, te agradeço, no nome soberano de Jesus. A palavra está com o Senhor. Amém, pastor. Irmão, pastor, acho que eu estou profetizando, né? Meu Deus. Eu quero cumprimentar, não sei se eles vão assistir, mas o povo de Rondônia, em nome do pastor Joel Holder, pastor Davi Nascimento, pastor Fabrício e o pastor Manelito, principalmente o pastor Manelito, o pastor Davi, a gente trabalhou juntos, né, na cruzada, e o pastor Joel, o nosso mentor espiritual, né, o homem que não tem como não admirar pela sua postura, a sua fé, a sua forma de ser. Então, quero aqui transmitir a minha saudação a todos estes amados irmãos aí de Rondônia. E para mim é um prazer muito grande poder falar a este povo tão amado. Eu não sou rondoniense, eu sou acriano, mas sou um acriano rondoniense, porque a minha maior parte eu vivi em Rondônia, né? Eu mudei para Rondônia com 10 anos de idade. Então, sou mais rondoniense do que acriano. Mas vamos à palavra de Deus. Esse tema, irmão Gilberto, na verdade, é uma explanação da própria palavra de Deus que nós encontramos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 17. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, quando chega no capítulo de número 4, ele faz uma exortação específica aos irmãos daquela igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja gentílica que nasceu com a pregação do evangelho por Paulo, Silas e seus companheiros, que nós vamos ver, inclusive, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo chegou a Tessalônica. E ele enfrentou muita dificuldade, né, em pregar o evangelho naquela cidade, porque ele foi à sinagoga dos judeus que lá existia e encontrou muita oposição. A obra de Deus ali foi, digamos, fundada debaixo de muita opressão, oposição da parte daqueles
que se diziam servos de Deus, mas na verdade eram opositores do evangelho. E dali ele foi para Bereia, onde os crentes bereanos, as pessoas de Bereia, receberam de bom grado a palavra de Deus, tanto é que eles consultavam, né, na Bíblia o que estava escrito a respeito daquilo que os apóstolos pregavam e ensinavam. E era uma igreja que sofria muita oposição, muito problema. E Paulo escreveu para exortá-los a permanecer firmes no Senhor, e também porque eles, né, faziam parte do povo de Deus, e que eles permanecessem firmes, porque um dia, o Senhor Jesus Cristo voltaria para buscá-los, para levá-los ao encontro dele nos ares. Nós temos aqui nesse mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses uma palavra tremenda sobre o arrebatamento da igreja. Mas antes dele falar sobre o arrebatamento, então ele fala sobre o modo digno, como nós devemos andar. Se nós queremos ser arrebatados e se nós cremos que Cristo voltará, e ele voltará porque ele prometeu, então devemos andar de uma forma digna, a agradar ao Senhor, para que possamos fazer parte do arrebatamento quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então, vamos à leitura da palavra de Deus para que você possa entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 12. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de maneira, observe essa expressão, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios, que não conhecem a Deus. Tessalônica também era gentílica, mas ele diz, gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então veja, é uma leitura que por si só já fala muita coisa. Mas eu quero destacar nesta leitura 3 pontos principais. O primeiro ponto é o andar em santidade, que Paulo fala aqui. O segundo ponto é andar em harmonia. Andar em harmonia um com os outros. E o terceiro ponto, andar em honestidade.
Esses pontos são abordados por Paulo. Como eu falei, esse capítulo ele vai tratar, lá na frente, sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos que estiverem vivos na vinda do Senhor. Mas ele deixa bem claro que, para que nós façamos parte deste grupo que será arrebatado, que será transformado e arrebatado ao encontro do Senhor, é preciso que nós andemos de um modo digno, a agradar a Deus, enquanto aqui estivermos. E ele começa dizendo que a primeira coisa que devemos atentar é para um andar em santificação. E não me entenda aqui santificação de uma forma extrema, porque a santificação tem um sentido muito próprio na Bíblia. Santificação significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, nos tornamos novas criaturas. Então devemos viver de modo a agradar a Deus. Nós fomos separados para servir a Deus em espírito e em verdade. E quando Paulo escreve estas palavras aos Tessalonicenses, nós devemos ter em mente que eles eram gentios e estavam sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano estava devastado por tremenda imoralidade. A imoralidade graçava o Império, a começar no palácio. E era algo que era praticado por todas as partes, onde havia domínio do Império Romano. A luxúria estava presente até nos palácios, nos lugares ricos, pobres, enfim. E Tessalônica era uma cidade também promíscua. Havia práticas religiosas que levavam à imoralidade sexual. E foi nesta sociedade promíscua que Paulo pregou, e um grupo de pessoas se converteu a Cristo e formou a igreja de Tessalônica. Então era salutar que Paulo instruísse estes novos convertidos, esses novos crentes, para que eles se mantivessem puros. É por isso que ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a vossa santificação envolve o quê? Que vos abstenhais da imoralidade, das práticas imorais que a sociedade tessalônica pratica. E tantas outras formas de imoralidade que graçava a sociedade. Então ele dá instruções firmes àqueles crentes para que eles pudessem viver uma vida santa e abster-se da impureza que era praticada na sociedade. Então eles deveriam, em primeiro lugar, agradar a Deus. Eles tinham que ter na mente que eles deveriam viver para agradar a Deus. Irmãos, nós vivemos, de certa forma, para agradar as pessoas, não é verdade? O marido quer agradar a esposa o marido, o pastor às vezes quer agradar a igreja, o empregado, o patrão, enfim. Só que isso nas relações pessoais humanas. Se nós temos uma relação pessoal com Deus, devemos, sim, procurar agradar a Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para mim? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Paulo responde aqui: esta é a vontade de Deus. O quê? A vossa santificação. Que cada um de nós possa viver para agradar ao Senhor. Muitos querem, né, que esse agradar a Deus, é bom salientar, que muitas vezes entra em choque com o que a sociedade espera de nós. Porque agradar a Deus exige renúncia. Renúncia. Jesus disse que aquele que quer segui-lo
que tome cada dia a sua cruz. Cada dia, observe. Nós temos que carregar a cruz de Cristo cada dia. E renunciar àquilo que o mundo nos oferece. E nesta renúncia, muitas vezes, desagradamos as pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, aqui no estado de Nova York, onde eu vivo, está tramitando uma lei que a mulher, falando-se de politicamente correto, a mulher tem domínio sobre o seu corpo, então ela pode abortar ao seu bel prazer, porque o corpo é dela. Até mesmo parece que estão querendo passar uma lei que com 9 meses de gestação pode também abortar, tomar a decisão de não querer ter a criança, o que é um verdadeiro assassinato. Como cristãos, nós podemos concordar com isso? Não. Vamos entrar em choque com a sociedade. E hoje fala-se do politicamente correto, de querer agradar a todos. Não, irmãos, a palavra de Deus não agrada a todos. Nós devemos viver de forma a agradar a Deus e não ao mundo. E não ao mundo. Paulo também fala que nós devemos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer a sua vontade. Para obedecer a Deus, não é fácil. No mundo em que nós vivemos. Eu estou lendo um livro, irmão Gilberto, em que o autor diz que nós que vivemos em sociedades democráticas temos dificuldades para entender princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque numa democracia, o que se pressupõe a democracia? Todo o poder emana do povo. Emana do povo. E para o povo, né? Deveria, pelo menos, ser. É verdade. É porque a democracia prega isso, mas nos esquecemos que a palavra de Deus fala que o reino de Deus não é a democracia, é um reino. E um reino implica em um soberano. Quem é o soberano deste reino? Senhor Jesus Cristo. Um reino, os súditos obedecem ao rei, servem ao rei. Lembra que quando Israel pediu a um rei, a Samuel, e ele ficou chateado, e Deus disse, faz o que eles querem. E Samuel lembrou, olha, o rei vai escravizar, vai obrigar vocês, vai tomar a terra de vocês, o rei vai tomar as filhas de vocês, o rei vai exigir impostos de vocês. Não, nós queremos um rei. Ou seja, foi falta de aviso, né? Não foi falta de aviso. Então, o rei, ele é soberano, ele manda e desmanda. Quem vive num reinado tem que obedecer ao rei. Hoje nós temos monarquias abertas, como da Inglaterra, né? É uma monarquia aberta, que a rainha é só de proforma, e quem manda é o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro toda semana vai lá no gabinete da rainha conversar com ela, tratar dos assuntos com ela, para depois levar para a nação. Todo mundo sabe disso, né? Então, veja, o reino de Deus é uma monarquia, e nós temos que submeter às ordens do rei. Não é democracia. E muita gente não entende isso, né? Não entende isso e entra em choque. Então, a obediência a Deus deve ser irrestrita. Não há meio termo. Ou se obedece ou não obedece. E Paulo fala isso aos Tessalonicenses. A ordem bíblica que ele dá aqui é: abstende-vos da prostituição. A palavra prostituição aqui é porneia. E significa toda a ordem de imoralidade, mas tem a ver também com filosofias, tem a ver também com teologias liberais. Nós estamos vivendo uma crise de teologia na igreja cristã do século XXI. Uma crise de teologia. Porque as pessoas estão sendo levadas por todo o vento de doutrina. Chega um camarada pregando bonitinho, falando bonito, mas uma tremenda heresia, as pessoas vão atrás sem verificar. Eu falei aqui que o Paulo teve problema em Tessalônica e ele foi para Bereia. E lá em Bereia, ele pregou a palavra de Deus. E o que fizeram os crentes da Bereia? Consultaram a Bíblia para ver se aquilo que eles diziam era verdade.
Hoje, os crentes do Brasil, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, não consultam a Bíblia. E aí surgem vários tipos de movimentos que não são movimentos bíblicos, cristãos. A palavra de Deus é tão simples. Não precisamos de mistura, não. Ela é simples na sua essência. E as pessoas querem inventar coisas, como teologia da libertação, teologia da prosperidade e tantas outras teologias absurdas que surgiram, o movimento G12 e coisas parecidas, que têm trazido grande prejuízo para a Igreja de Deus. Então, abster-se aqui não é só de moralidade, é de filosofias também, de psicologias que querem alterar a ordem das coisas, daquilo que Deus estabeleceu pela sua soberania, pelo seu poder. Então veja, o objetivo de nós nos santificarmos também é para glorificar a Deus. Ele fala aqui no texto, nos versículos 4 e 5, né? Que nós devemos fazer isso também para glorificar o Senhor, porque nós devemos glorificar ao Senhor no nosso corpo, na nossa vida, no nosso testemunho. Isso é um andar de modo digno diante de Deus, quando nós damos um bom testemunho, que cada um sabe possuir o seu próprio corpo. Aqui, alguns entendem que é só questão de se abstendo das imoralidades. Não. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo fala aqui no texto que nós somos morada, ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco. Então devemos glorificar a Deus nas ações, nas palavras, nas atitudes e até nos pensamentos. Pensamentos puros que glorificam o Senhor. Então cada um saiba usar o seu corpo de modo a glorificar ao nome do Senhor Deus. Irmãos, isso é profundo, né? Isso é profundo quando nós entendemos que a nossa vida envolve um relacionamento íntimo com Deus, né? Íntimo com Deus. E nós temos razões múltiplas para servir o Senhor. Por quê? Primeiro, o Senhor, a Bíblia diz aqui que ele é vingador dessas coisas. Aqueles que não atentam para essas coisas sofrem as consequências. Quando nós lemos a Epístola de Paulo aos Romanos, ele começa logo no primeiro capítulo dizendo que pelos gentios terem rejeitado a Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões, para que eles se destruam por isso, através disso. E é o que nós vemos, o alastramento de doenças, de coisas, porque as pessoas não estão observando a palavra de Deus tal como ela é. A Bíblia diz também que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Então não podemos nos envolver com as coisas impuras. Então quem despreza a santificação, despreza a Deus. Despreza o próprio Deus, né? Quem pratica a impureza menospreza o recurso que Deus oferece de uma vida santa, que é o Espírito Santo, que nos foi dado para nos santificar. Ele é o santificador na nossa vida, né? O Espírito. A Bíblia diz em várias passagens, Paulo escreve aos Gálatas, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em Espírito. Então, o andar digno diante de Deus envolve a santificação. E a santificação, eu já falei e volto a repetir, é a separação para uso exclusivo de Deus. Quando nós... E deixa eu falar uma coisa aqui muito séria, irmão Gilberto. É que a santificação, ela provém do próprio Deus. Alguns pensam, então eu tenho que me esforçar. Não, você só tem que abrir o seu coração, estar disposto a permitir que Deus opere na sua vida. Porque o Espírito Santo é o Espírito da santificação. E nós somos a habitação dele. Ele veio morar em nós. Desde quando nos convertemos a Cristo, nos tornamos moradas do Espírito Santo. Então ele é o maior interessado em limpar a casa para morar. Entenda isso. É simples quando nós deixamos nos levar pelo poder do Espírito, pela influência do Espírito. E ele é que nos santifica. É ele quem nos limpa, nos purifica. Lembra quando Jesus foi lavar os pés de Pedro e ele disse, lava o corpo. Não, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, vos falado. Necessitais limpar os pés. Muitas vezes sujamos os pés, mas o Espírito Santo é o agente santificador da nossa vida.
Então, pastor, mas eu tenho uma fraqueza muito grande. Ô, meu irmão, entrega essa fraqueza nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essa ansiedade significa lançar sobre ele as fraquezas, os problemas, as dificuldades. Confia no Senhor, que a pessoa quer servir a Deus, confiando no seu próprio poder. Não é possível. Eu vou dizer bem claro, não é possível você se santificar por si mesmo. Não é possível. Isso, inclusive, a santificação faz parte da salvação. É que o tema é muito grande, eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, né? Mas é muito profundo isso. Então, como eu posso agradar a Deus? Qual é o modo que eu posso agradar a Deus? Andando em santificação. O segundo ponto. Nos versículos 9 e 10 da epístola que nós lemos aqui, veja que o apóstolo São Paulo diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Ô, irmãos, a igreja foi estabelecida por Cristo para andarmos em harmonia, em amor, em unidade. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que mandamento foi esse? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu gosto do Evangelho de João, capítulo 13, o primeiro versículo. Muita gente não presta atenção no primeiro versículo do capítulo 13 de João. Que Jesus, o texto bíblico diz, e tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Em momentos antes dele ser crucificado, o Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 1, nos fala isso, né? Diz assim, vou ler completo para você entender. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja a complementação do versículo. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você já parou para meditar nessa expressão bíblica? Nesta palavra de Jesus no capítulo 13 de João? E aí ele vai dar instruções finais aos discípulos, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, quando ele encerra com a oração por nós. O amor, a Bíblia diz que cobre multidão de pecados. Quando nos amamos, amamos uns aos outros, porque em primeiro lugar amamos a Cristo. Alguém chegou para Jesus e perguntou qual é o maior de todos os mandamentos. E ele vai lá para Deuteronômio. Ele podia ir para Êxodo, né? Capítulo lá dos mandamentos, capítulo 20, né? Se não me engano. Mas ele foi para o capítulo 6 de Deuteronômio, que nem fazia parte do decálogo. Ele disse, o primeiro grande mandamento é, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que o amor, ele é essencial para manter a harmonia em nossa vida, como cristãos, amar uns aos outros e amar também as almas perdidas. Porque se nós cristãos amássemos as almas perdidas como Cristo nos amou, nós faremos mais esforços para ganhar pessoas para Cristo. Como eu devo andar de modo digno a agradar a Deus? Andar em amor, em harmonia uns com os outros, amando uns aos outros, assim como Cristo nos amou. O amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O amor é uma ordenança para a igreja hoje. O amor deve ser exercido sem fronteiras, em todos, tanto os que estão perto como estão longe. Eu estou aqui a mais de 10 mil quilômetros, eu acho, dos irmãos, mas eu tenho que amar vocês, assim como vocês também têm que me amar. O amor fraternal, o amor deve crescer sempre, nunca para de crescer, porque faz parte da nossa vida. E Paulo trata sobre isso aqui nestes 2 versículos, né? Ele diz que os irmãos de Tessalônica
já praticavam isso, já andavam em amor. E isso era agradável diante de Deus. O terceiro e último ponto que eu vejo aqui é o andar em honestidade, versículos 11 e 12. Vamos ler novamente? E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Irmãos, eu ouço às vezes coisas que me entristecem. Como, por exemplo, pessoas que dizem: eu gosto de fazer negócio com todo mundo, menos com crente. Porque já levei tanto tombo de crente, e aí ele classifica todos os crentes, né, como desonestos. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina a andar em honestidade uns com os outros, e principalmente com os de fora. Veja que o texto bíblico fala isso. Principalmente com os de fora. Né? O amor deve nos levar também, nos compelir a sermos honestos. Nós precisamos ter uma vida financeira controlada, para não darmos mau testemunhos. Sabemos usar o nosso cartão de crédito, o nosso crédito. Aí no Brasil tem o SPC, né? SPC e o Serasa. Quantos crentes estão com o nome no SPC e no Serasa? Isso agrada a Deus? Não. Aqui nos Estados Unidos é um sistema de crédito. Se você for um mau pagador, o seu crédito decai. E com um crédito baixo, você não consegue comprar nada. Isso também é um mau testemunho, quando um crente tem um crédito prejudicado. E há vários fatores que prejudicam o crédito de alguém, bem diferente do Brasil. Mas no Brasil tem essas agências que negativam o nome da pessoa, que ela não consegue comprar enquanto não resolve o problema. Qualquer um pode ter o nome no SPC, menos um cristão que quer andar de modo digno e agradar a Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que não entendem assim. Mas a Bíblia nos ensina de uma forma clara. E se nós queremos ser arrebatados na vinda de Cristo, temos que ser cuidadosos com os nossos negócios, com aquilo que nós falamos. A nossa palavra, diz a Bíblia, que deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Veja como é sério a questão. E Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. O sal não pode ser insípido. E a luz não pode ser escondida. A luz brilha, o sal salga, tempera. Nós vivemos hoje num período de consumismo, né? Aqui nos Estados Unidos, o pessoal consome demais. Precisa ver, na época em que se lançam os novos iPhones, a fila que se faz na porta das lojas da Apple. Filas enormes. Tem pessoas que chegam lá de madrugada e não precisam. Quem tem um iPhone, digamos, 11, para que vai precisar do iPhone 12? Só tem uma função mais, talvez a câmera seja melhor, ou a imagem mais bonita, algumas funçõezinhas. Eu uso um Samsung Note 10. Eu não uso as funções todas dele. Não consigo usar. Porque eu vou trocar quando a Samsung lançar o Samsung Note 20, que vai sair lá em setembro, outubro, sei lá. Não preciso, não tenho necessidade disso. Porque este está suprindo a minha necessidade. Mas o consumismo é muito grande. E as pessoas, às vezes, se endividam, né, nesse consumismo. Então, a vida honesta envolve isso, irmãos. Envolve isso. Uma outra coisa que Paulo trata aqui no texto é o trabalhar de modo digno. Trabalhar de modo digno. Digno é o trabalhador do seu salário. E o trabalho enobrece o homem. O trabalho não foi inventado pelo diabo, não. Foi inventado por Deus. Deus colocou Adão e Eva no jardim para eles cuidarem, para eles trabalharem. Eles não ficariam de braços cruzados ali, não. Deus os colocou lá para trabalhar. Ah, mas depois do pecado, diz, do suor do teu rosto, do suor, porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado humano e produziria cardos e abrolhos. E agora precisava de cuidados mais
especiais. Eles tinham que, antes de plantar coisas boas, alimentos, eles tinham que arrancar os cardos e abrolhos, as ervas daninhas que a terra passou a produzir a partir daquele momento. Mas eles já trabalhavam antes. Então, há muitos que não atentam para isso também, e o cristão tem que ter trabalhos honestos. Trabalhos que glorifiquem a Deus, trabalhos que dignificam a Deus. Isso faz parte da nossa vida cristã, da nossa honestidade, do nosso tratar com as pessoas de fora e também com as pessoas de dentro. Então veja que o texto bíblico é muito abrangente. E ele também, já volto a repetir, ele antecede o versículo 13, quando Paulo vai tratar do arrebatamento da igreja. Ele diz que não queria que os crentes de Tessalônica fossem ignorantes quanto a isso. Portanto, devemos atentar para essas coisas. Uma coisa que devemos observar é a nossa prudência com as pessoas de fora, que não fazem parte da igreja. O trabalho é bênção e não maldição, volto a repetir. O trabalho engrandece o caráter e cria divisas, né? O trabalho provê para nós e a nossa família. E o trabalho nos capacita a ajudar uns aos outros e a igreja e a obra de Deus. O cristão tem que ter isso em mente, que nós trabalhamos para o nosso sustento, mas também para investir na obra de Deus. Quer um exemplo bíblico? O profeta Ageu, o livro do profeta Ageu, fala de um fator muito triste, de algo triste que aconteceu com os judeus que voltaram do cativeiro. Eles começaram a reconstruir o templo, a construir mesmo, que havia sido totalmente destruído, o templo. E durante a construção eles sofreram oposição. E aí eles pararam. Não foram adiante. Eles tinham ordem do rei Ciro para edificar, eles tinham recursos, eles tinham tudo. Mas devido à oposição, eles pararam a construção. E ficaram 15 anos parados. E durante esses 15 anos, eles foram tratar de seus próprios negócios, de suas casas, dos seus bens, só que eles não prosperaram. O profeta Ageu disse que até o salário que eles recebiam era como se recebessem sacos furados. Porque eles não honraram a casa de Deus. E aí o profeta os alerta para que eles voltassem e cuidassem da casa de Deus. E quando eles fizeram isso, veio a bênção de Deus sobre a vida deles, porque eles investiram na obra de Deus. E Deus abençoou aquela nação. Eles construíram um templo modesto, e os antigos que conheciam o templo anterior, construído por Salomão, começaram a chorar por causa da simplicidade do templo. E aí Deus diz, através do profeta, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Será muito maior. Eles não precisavam chorar e reclamar, porque Deus estava abençoando aquela obra e ia abençoar muito mais do que antes. Porque eles investiram na obra de Deus, eles se doaram para Deus e Deus usou aquilo que eles investiram de uma forma tremenda. Então, meus queridos, é esta palavra, irmão Gilberto, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar convosco. Como andar de modo digno a agradar a Deus. Aqui está a receita da Bíblia, não é minha não, é da Bíblia a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E obrigado aí, irmão Gilberto, pelo espaço que nos concedeu para que pudéssemos ministrar esta palavra. Deus abençoe. Amém, pastor. Eu queria fazer só um pedidozinho a mais, né? Tipo assim, deixa eu explorar o senhor mais um pouquinho, só para o senhor fazer, então, uma oração em prol dessas pessoas todas que assistirão, ou melhor, que já estão assistindo agora e aqueles que assistirão posterior. Se fosse possível, o senhor fizesse aí uma oração em prol destas vidas, que eu tenho certeza que serão alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos orar então, né? Vamos orar, porque o nosso Deus está presente. A gente tem que ter esta palavra em mente. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno,
Eu quero, neste momento, ministrar na vida daquelas pessoas que estão nos acompanhando online, tanto no Brasil, como aqui nos Estados Unidos, como alguns irmãos da nossa igreja estão conectados conosco agora. E eu ministro sobre a vida destas pessoas, Pai. Aqueles que estão tendo dificuldade de andar de modo a te agradar, porque estão se esforçando, mas estão vendo que não conseguem, porque não entenderam ainda que isto é obra do Espírito Santo nas suas vidas. Sim, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também faz parte, Senhor, da nossa vida, do nosso esforço, amar uns aos outros, amar o Senhor, amar aqueles que andam na tua presença e até aqueles que não te servem, para que eles sejam alcançados. Andar de modo honesto diante de ti, honesto com palavra, com ações, atitudes, para que o Senhor possa nos abençoar. E estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, Pai. Assim como Paulo ministrou à igreja de Tessalônica. Abençoa o teu filho, o irmão Gilberto, a igreja ali em Porto Velho, a igreja onde ele congrega, que o Senhor seja com ele e com todas as pessoas que nos acompanham neste momento e que vão acompanhar lá na frente, Senhor, para que o teu nome seja grande e poderosamente glorificado. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastor Auriberto, só agradecer. Deus abençoe o senhor. Que Deus continue abençoando o trabalho aí nos Estados Unidos. E Obrigado. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. A Deus honra abençoe. É minha, a honra é minha. Fico grato, tá? Amém. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Então, quero agradecer a todos vocês que estão seguindo ainda, aqueles que irão ver o vídeo depois. Pastor Auriberto, uma ministração brilhante, um pastor, homem conhecedor da palavra de Deus, com vivência, com muita experiência, e eu agradeço a Deus por ele ter aceitado esta participação. Quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe, e a partir de amanhã já vai estar no YouTube também. Eu vou baixar aqui do Facebook e vou colocar no YouTube, porque infelizmente nós não tivemos condições de colocar direto, houve um problema técnico aí, mas com a graça de Deus, nas próximas transmissões estaremos nos dois canais simultaneamente. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. E lembre-se, Jesus é sempre a melhor companhia. Boa noite.